Olá, minha gente. Hoje começa mais um podcast. Desta vez temos conosco a série Mediunidade. E para falar da série Mediunidade, temos conosco Luiz Rocha. Prazer. Ionara. Muito bom estar aqui, Edson. Então vamos lá. No nosso segundo programa, que nós já gravamos né? Nós estamos recomeçando essa série. O que vocês trazem pra gente? Hoje a gente está trazendo mediunidade e concentração. Nós vamos falar sobre a concentração necessária para que o médium possa exercer o trabalho da mediunidade de maneira mais eficiente, mais clara e, consequentemente, com menos animismo. E explicar o que é a concentração, né? Porque a pessoa fala assim, concentra, a pessoa... né? E às vezes não é nem explicado para o médium o que é concentrar. Então o médium fica ali sentado, concentra, ele fecha o olho, mas ele não sabe se concentrar. E isso é uma coisa que está faltando, né? A pessoa aprender a se concentrar. E existe um probleminha, Edson, que está acontecendo na nossa geração, né? E o Luiz estava falando sobre isso. Luiz, se você quiser falar um pouquinho sobre o contato com a natureza. Sim. Até aparece antes aqui, nós tocamos nesse assunto, mas nós perdemos esse contato com a natureza, essa maneira de tirar essa energia da natureza. É muito, não só dentro da mediunidade, né, mas como a gente está falando da mediunidade, se a gente for relembrar o último capítulo de Nosso Lar, onde a gente tem aquele episódio que André Luiz se vê testemunha do acontecimento onde a mentora chama um espírito da natureza para tirar os fluidos da natureza para fazer a cura no doente. Então, como médiuns, essa interação com a natureza é de grande importância para que nós possamos voltar às nossas raízes. Nós estamos com um problema de conexão, né, Luiz? Sim, de conexão, relaxamento. Né, essa vida de televisão, essa vida de smartphone, de internet. E aí o que mediunidade é conexão, não é isso? E aí a gente está perdendo a capacidade de nos conectar. E antigamente, quando nós vimos os grandes médiuns de antigamente, era muito comum as pessoas terem um contato com a natureza muito grande. Né? Os antigos prezavam muito isso. A natureza, estar em contato com ela. A simplicidade. Isso era algo que fazia parte da vida das pessoas. Hoje em dia, isso não está acontecendo mais. Mas aí eles vão chegar para você e falar assim, mas Ionara, mas antigamente eles não tinham internet, eles não tinham televisão, eles não tinham telefone, eles não tinham isso e não tinham aquilo, certo? Tudo bem, hoje nós temos. Ok? Então, nós temos como médiums, se a sua prioridade é de ser um bom médium, desenvolver a sua mediunidade, ok, você vai ter que criar um tempo para a sua conexão, para a sua reconexão com a natureza. Nós temos internet, nós temos telefone, tudo isso, mas essas coisas materiais não devem ocupar o nosso tempo 100%. Nós não podemos viver só dessas coisas, nós precisamos da conexão da natureza. Então nós temos que arranjar, programar o nosso tempo para que a gente possa fazer essa conexão de extrema importância. Extrema importância para quem quer ser médium, é extremamente importante tirar um tempinho do dia para fazer isso, para pensar nisso, para buscar essa conexão com a natureza, porque nós, além de espíritos imortais que somos, nós estamos todos interconectados uns com os outros, desde a natureza até o universo, os outros planetas. Então, estar em sintonia com isso, o médium precisa. E isso não está sendo ensinado mais, Edson. É verdade. Não está sendo ensinado. Então o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a cada vez mais animismo, menos mediunidade.
antes, e a gente chega nesse ponto do animismo, aí eles vão chegar para mas Luiz, isso já foi testado? De onde que você está tirando essa teoria? Sim, foi testado, né? A gente vem fazendo esse trabalho aqui, que a gente notou isso através de estudos em livros. A gente tem lido alguns livros relacionados com essa conexão com a natureza. Não especificamente com a mediunidade, mas a gente está vendo que tem um elo muito forte com a mediunidade. E alguns médiuns da casa já começaram a fazer isso, e pelos trabalhos que eles andam fazendo depois dessa descoberta, é uma diferença muito grande. Então a gente não está falando de teoria, a gente está falando da teoria e também da prática. E existem livros, né? Por exemplo, aquele livro que o Hermínio de Miranda recomenda, que é o Universo do Espiritualismo, que eu comprei. Ele fala inteiramente sobre os princípios, os primeiros capítulos dele, e ele é um estudo sobre a mediunidade, um estudo sobre médiuns. Ele fala dessa importância, porque era comum, antigamente era comum você falar dessa importância com a natureza. Nós vemos isso no magnetismo também, os magnetizadores falarem sobre isso, né? Então, historicamente falando, esse contato com a natureza, e é interessante porque nós estamos relembrando isso agora. Tem muita gente voltando a fazer isso, voltando a se conectar com a natureza, por entender que nós precisamos dessa conexão até pela nossa própria saúde. Do mesmo jeito que eles estão retornando agora também, muita gente está fazendo esses exercícios de relaxamentos da mente. Porque ela tocou no animismo. Você senta numa mesa mediúnica, onde a sua cabeça está no trabalho, nas crianças, na casa e assim por diante. Como é que você vai ter uma conexão com o espírito e não interferir essa conexão com os seus próprios pensamentos? Se a sua mente está em vários lugares ao mesmo tempo. Como é que você vai saber se o pensamento é seu ou só do espírito? E uma coisa que a gente precisa entender é que concentrar não é pensar. Exato. Então, quando a gente pede numa mesa de mediúnica, concentre-se. Não estou te pedindo para você pensar. É exatamente o contrário. Quando a gente fala assim, concentre-se, significa observe. Interessante, é uma diferença muito grande. Muito grande. Porque quando você começa a observar, a sua mente não consegue fazer a mesma coisa, né? Pensar e observar ao mesmo tempo. Então, quando você começa a observar, e existem técnicas para isso, é quando você começa a concentrar. Vamos dar algumas técnicas de observação, por exemplo. Mas primeiro, vamos falar nisso, de que, antes da gente chegar lá, tudo bem. De que para você concentrar, você precisa relaxar. Então, sem o relaxamento, a sua mente não acalma. E o que é relaxar para você? É chegar Quando e deitar no sofá? Quando te pede para você relaxar, o que significa para você? Exato. Deitar na cama e ficar lá. Exato. Você está vendo? Aí, existe problemas até em conceituar as coisas. Exato. Tá? Então, para você concentrar, você precisa observar. Para você conseguir fazer o processo de observação, você primeiro vai ter que relaxar. E relaxar não é dormir em cima da mesa mediúnica. Exatamente. Então, a gente tem que saber disso. O relaxamento, né, ele consiste em você observar todo o seu corpo, olhar as áreas do corpo onde estão tensas, observar o seu corpo se ele está pressionado de alguma maneira, se você está movendo alguma coisa sem necessidade, os braços, a perna, o nariz, ou piscando excessivamente. É sentir seu corpo. Exatamente. Isso. Você vai sentir o seu corpo. E na hora que você sentir, você vai notar, a minha perna, ela está relaxada. Meus braços, eles estão relaxados. A minha face está relaxada. É como se você estivesse observando todo o seu interior. E ali você começasse a falar assim, como você começa a observar, você fala assim, será que minhas costas estão tensas e eu preciso relaxar? Isso tem uma parte científica
relacionado a isso. Porque quando você está tensa, você automaticamente põe a sua mente em alerta. E dentro da mediunidade é exatamente o contrário. Você precisa acalmar a sua mente, calar a sua mente para você conseguir captar a mente alheia. Senão você não capta, você está captando coisa da sua mente que é doida. Todos nós temos essa mente doida. Você pega uma palavra do Espírito e várias suas. Né? É como se estivesse no meio de duas estações. Você está escutando uma música clássica e um rock ao mesmo tempo. Fica aquela confusão. Então você tem que calar a sua para que você possa dar espaço à comunicação do Espírito. E você possa passar a comunicação a porcentagem máxima que você conseguir, sem a interferência da sua própria mente. Não é que Jesus falava assim, muita oração em jejum? Será que o jejum não era a meditação que ele estava falando? Não, o jejum por incrível que pareça, a questão da alimentação é uma questão extremamente séria. É que nós vamos falar isso em outro mas é muito interessante, podcast. Porque Jesus pediu o jejum, porque jejum, ele realmente, nós andamos nos alimentando de uma forma que também prejudica a mediunidade. Às vezes a pessoa entra para fazer uma concentração, mas está com a barriga cheia. Não é só as questões da carne vermelha, que não é. É a questão do quanto você come também dificulta o processo da concentração. Então isso é outro caso que você tem que fazer. Relaxar o corpo, estar com o estômago relativamente não muito cheio, que incomoda, pouco vazio, incomoda. Você não consegue fazer as coisas. Outra coisa, você está com o estômago muito cheio, o sistema digestivo está trabalhando. Quando o sistema digestivo trabalha, está consumindo 80% a 85% da energia do seu corpo, automaticamente você fica cansado, te dá sono. E você numa mesa mediúnica, onde o silêncio predomina, imediatamente você começa a adormecer. Então, e adormecer não é concentrar. Adormecer e não adianta pensar que você está desdobrando. Desdobramento, entendeu? Também. Então não existe. Porque o médium às vezes dorme na reunião mediúnica, não, eu desdobrei. Não desdobrou nada. apenas dormiu. Então nós temos aqui algumas dicas, né? Que é a que o Luiz falou. Primeiro, eliminar as tensões, identificar onde no seu corpo estar ainda tensão, né? E aí, em seguida, relaxar o corpo, não se mexer, procurar não se mexer de forma alguma, porque a mente, quando ela é agitada, ela vai querer mexer seu nariz, ela vai querer coçar o seu nariz, ela vai querer fazer coisas com você, então você vai fazer sua perna ficar balançando. Então, novamente, isso tudo faz com que atrapalhe o processo de acalmar a mente, tá? E entrar no processo de observação. Existe uma dica muito legal, que é você focar no ponto entre as sobrancelhas, que é bem aqui, né? Você fecha os olhos, foca entre as suas... Você pode fazer o exercício, é bem interessante. Só de você fazer já te relaxa. Só de você focar aqui no meio. Isso. Por alguns segundos, você vai ver como é que você fica relaxada. Porque imediatamente a sua mente para de pensar, porque ela não tem condição de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou ela está pensando ou ela está focando. Então, se você está focando, ela para de pensar. Então, imediatamente você já se relaxa só com alguns segundos. Agora, imagina se você consegue fazer isso num tempo maior. E quando você, aqui, bem entre a testa, é considerado no nosso corpo, o foco da concentração. Então, o foco da concentração está aqui, ó. Então, quando você, depois que você eliminou as tensões, depois que você conseguiu relaxar, depois que você observou, aí você começa a observar bem aqui, sem pensar, e observar bem aqui. Isso aumenta a sua capacidade de captar coisas que não estão vindo de você. E aí o processo acontece naturalmente. E se você tiver dificuldade de focar nesse ponto, você também pode focar na sua própria respiração. Você pode observar como o seu pulmão inspira e solta o ar.
Você fica observando esse processo de maneira mais calma. Entendeu? É um processo de observação, automaticamente a mente, né, se acalenta porque não tem pensamentos vindo, porque você está observando o trabalho do pulmão e o processo que o ar está penetrando, né, e saindo do seu corpo. Cada um vai formando a sua própria forma. O importante é você entender que você, nesse momento da concentração, você não está pensando. Você faz todo esse processo para daí captar os pensamentos que estão vindo de fora. Que aí eles ficam muito mais fáceis de ser identificados, tá? Porque você está lá observando, focando e de repente, né, algo te vem, quando você está observando, você já sabe que aquilo não é seu. Dá para saber quando é do nosso corpo, quando é do nosso corpo, né? Sim. É muito fácil para você se adaptar quando o espírito está sentindo alguma dor e você sabe que a dor é minha? Não, eu estou bem concentrado, agora eu só sei que essa dor não é minha. Exato, eu já observei meu corpo. Você já fez o scanner, já viu, já está completamente relaxado, de repente vem uma dor forte no seu estômago. Da onde que está vindo? Até para vir essa dor, você vai precisar relaxar, porque a conexão é feita de perispírito para perispírito. Você tem que abrir o espaço para que a conexão ocorra. Se você não abrir o espaço, você vai dificultar o processo para os espíritos. Entendeu? Então é necessário aprender a abrir esse campo mediúnico através da concentração. E aí você vai ter que viver uma vida onde você exercita o processo da presença, né? Então tá dirigindo, ao invés de estar pensando em mil coisas, começa a observar as árvores, a coisa quando vai viver no presente mais facilita. Você para no sinal, você observa as pessoas dentro do carro, né? Sem julgamento, claro. Você observa as pessoas, olha aquela pessoa, né? E você vai ver que nesse trajeto ao trabalho tem várias coisas que vão te manter no agora. E vai chegar num ponto que você vai começar a reconhecer as pessoas que fazem o mesmo percurso todo dia. Olha que maravilha isso. Então aquilo vai te manter no agora, porque você tem que manter sua mente no agora. Observar o dia, olha, hoje o sol está mais forte, hoje o sol está mais fraco, hoje está um dia nublado, hoje as nuvens estão assim. Observar o trânsito, claro, os carros e as pessoas e assim Isso por tudo diante. são Exercícios diários. Para você ter um maior controle sobre a sua própria mente. Você falou uma coisa muito interessante agora, Luiz. Sabia que muitas das vezes a gente está tão assim ligado em outras coisas que a gente passa por sinal, mas gente, o sinal estava verde, a gente já estava vermelho. Exato. Então, Ou então você chega no local, você fala, eu cheguei aqui, já nem vi eu chegando. Isso é muito bom estar no É um mundo mental. E esse mundo mental, ele tem que dar uma caladinha, sabe? É um mundo automatizado. E você não quer ser um mundo robô. automatizado. E isso prejudica a naturalidade do processo da mediunidade. Demais da porque conta. embola demais o seu pensamento com o dos espíritos. Entendeu? Então fica aquilo tudo muito, muito difícil de distinguir. E quando você tem um controle um pouco maior do pensamento, por exemplo, Edson, tem um exercício que você pode fazer diariamente, que é o exercício assim. Você observa seu pé, aí você começa a observar seu pé. Vai observando, na hora que você estiver em contato com o seu pé, você diz para o seu pé, relaxa. Aí ele relaxa. Aí você vai fazendo isso com a perna, com o joelho, com todas as partes do seu corpo, com as costas. As costas são uma parte extremamente tensa, tá? E é onde aqui, ó, onde existe o humeral, o chakra humeral, é uma parte extremamente tensa, né? E aí você vai relaxando, Se você fizer isso todos os dias, quando você sentar na mesa mediúnica, você vai dar o comando, relaxe, você vai estar... Por quê? Porque se tornou um hábito. Exato. E você já aprendeu a relaxar os seus músculos. Então quando a gente fala relaxa, a gente está se falando exatamente em relaxar todo o seu corpo, todos os seus músculos, ou tudo onde houver tensão. Isso é uma coisa boa para a própria saúde. Também. Porque o organismo vai se comunicando também, né? Exato. Por exemplo, às vezes eu converso com os médiuns antes da reunião mediúnica
eu venho fazendo isso como exercício, sem eles saberem, claro. Eu converso. Agora vão saber, claro. Felizmente. Eu converso com eles e tal, e aí, como é que foi o seu dia? Eles contam tudo, como é que foi o dia, como é que foi a semana, conta tudo, e eu vou tocando no assunto. Aí chega na reunião mediúnica, as comunicações são relacionadas com tudo aquilo que conversou comigo. Isso é mediunidade ou animismo? Entendeu? Porque a pessoa está tão ligada naquilo... E entendeu? não aprendeu a desligar. E não se aprendeu a desligar, então está tudo confuso. Aí ela fala, vem aquela comunicação, que não é comunicação, ela liga, olha, isso aconteceu comigo hoje, deve ser o espírito que já sabia que eu entendeu e passa. E não é. É dela mesma. Entendeu? Sem saber, entendeu? Não é por maldade que eu faço isso, é por experiência, para aprender, porque a mediunidade é uma ciência tão ampla, né? E a gente tem que aprender as técnicas para que a gente possa desenvolver médiums que possam desenvolver a mediunidade de uma maneira mais pura, né? Chico Xavier nos disse nos seus livros que se o médium conseguir passar uma comunicação com 60% de não interferência, está ótimo, está maravilhoso a comunicação, olha, 60%. Então não é difícil. Né? E outra coisa também que é muito importante para o médium, quando ele chega nesse ponto, antes, né, de fazer isso tudo, né, é preciso que você tenha a vontade de se concentrar e a devoção de estar ali naquela reunião mediúnica. Você não está indo ali, meu Deus, eu tenho que ir para a reunião mediúnica, né? Eu tenho que estar ali, né? Meu Deus, meu compromisso com Jesus. Não é assim. É uma coisa que você está fazendo porque você quer, que você tem devoção, entendeu? Que você sente prazer de sentar ali e se resignar a fazer aquela coisa. Eu assisti uma palestra ontem, até aqui no centro, de uma palestrante, falou uma coisa tão interessante que ficou para mim. Ela disse que na neurolinguística, toda vez que aí você fala assim, Ionara, mas isso é difícil. Aí ela disse que toda vez que a gente usa isso, difícil, a gente pode substituir para preguiça com a expressão eu tô com preguiça de fazer isso. Aí, em vez da gente dizer isso, eu tô com preguiça de fazer isso, a gente fala assim, é difícil. Porque, na verdade, a gente está com preguiça de fazer. Achei legal isso, né? Dentro da concentração, eu não consigo me concentrar. Não, você se consegue, você está com preguiça. Por quê? Porque requer um pouco de trabalho. Um trabalho, requer um esforço, requer uma devoção, requer uma movimentação. Acalmar a mente não é água assim, não, menino. Não é fácil, não. Platão chama e até as mentes, as emoções, de cavalo selvagem. Cavalo selvagem. É uma coisa que você tem que domar o cavalo. Então você imagina, né? Já domou um cavalo selvagem? Nossa Senhora. Então, aí é difícil. Me lembra um tempo da roça. Você tem que começar. Então, assim, quando Mas a gente fala é difícil, a gente está dizendo... costume é fácil. Então, quando a gente lembrar é difícil, a gente tem que pensar, eu estou com preguiça de fazer aquilo. Né? Isso é bem legal em termos de mediunidade, que não é difícil. Você está com preguiça. Isso é extremamente importante porque a gente vai sabendo o que é pensamento meu, o que é pensamento... Às vezes a gente é subjugado para fazer uma coisa que a gente não quer, mas a gente, aquela ideia vem na gente, a gente compra a ideia e faz aquele ato. Por quê? Porque a gente não está concentrado. E às vezes a ideia vem de você mesmo. De você mesmo. Entendeu? Também tem isso. E aí por você acreditar em todos os seus pensamentos, por você não entender como o processo mental funciona, por a sua mente ser um monte de cavalo selvagem e você não entender que às vezes você capta pensamento, que a sua mente produz os próprios pensamentos dela, que você não é aquilo que você pensa. Então, isso vai fazer com que você se torne um melhor médium. Porque você vai entender o processo melhor. Não adianta você estudar o processo da mediunidade sem você primeiro entender o que é a mente. E como você pode controlar e de onde vêm pensamentos. Existem estudiosos que falam que o pensamento não é nem algo seu, que a grande maioria do pensamento são sintonias que você se sintonia, que fazem parte do universo. Então, assim, tem muita coisa acontecendo que a gente precisa estudar. E várias sintonias e aquela multidão de pensamentos. Imagine você, uma pessoa ansiosa, e você se conecta com o canal da ansiedade, universalmente falando. Nossa.
Quantos pensamentos vão vir na sua cabeça? Você vai lá e sintoniza na rádio da ansiedade. A rádio da ansiedade. Meus amigos, sejam bem-vindos à rádio da ansiedade. Trilhões de pensamentos e você sintonizado naquilo. Quer dizer, aí quer sentar e ser médio. Né? Vamos aprender a sintonizar nos momentos que a gente quer, né? E aprender a fazer essa distinção. Imagina, né? São duas pessoas que vão conversar, são 3 pessoas, né? Ou 2 pessoas que vão conversar com você. E você, né? Uma está falando e você está falando ao mesmo tempo. Olha para você ver, né? Vamos fazer esse exercício. A pessoa vai conversar com você, vai te passar uma informação e você não para de falar. Quanto que você vai captar da informação que ela vai passar? Quase nada. Simples. Se você está falando e a pessoa está conversando com você, você não está nem aí, você pegar 1 ou 2 palavras dela. Ou muito uma frase dela. E a mesma coisa o médium com essa mente agitada. É como se ele estivesse falando e o espírito falando ao mesmo tempo. Aí é aquela confusão. Eu falo por mim, Luiz, às vezes é muito difícil lidar com esse cavalo. Como é que é? Vamos falar de novo? Com muita preguiça, né? Às vezes eu tenho preguiça. Porque a gente vive nesse mundo que lá fora é um mundo agitado. Exige que a gente seja agitado, não que a gente queira. É o que a gente quer também, né? Eu vou deixar porque você está apresentando o programa. Mas o mundo não exige nada de você. A única coisa que o mundo exige de você é que você, né, se ame e seja calmo. E você pode fazer isso completamente. A agitação está aqui, ó. Exatamente. Você acha que está lá fora, mas ela está dentro de você. Exato. Então o borbulhão está todo ali, ó. É uma, como se diz, uma tsunami. Furacão. De agitação que está dentro de você. E aí você deixa a sua mente muito à vontade para ficar onde ela quiser. Porque ela já está acostumada a isso. Sintonizada em rádios de extrema, onde ela capta tudo que vem. Então, quer dizer, né? Não é difícil, né? Você tem que... É difícil no começo, mas depois difícil que você... Não, você fica com preguiça. Você fica com preguiça no começo. Aí depois você já se automatiza a colocar nesse processo. Aí vai virar prazeroso. Aí, antes da reunião mediúnica, você vai falar, meu Deus, estou indo para a reunião mediúnica, lá eu me sinto tão bem. Por quê? Você aprendeu a se acalmar, você aprendeu a observar, você aprendeu a se concentrar. Aí você se sente extremamente bem. Aí começa a ser prazeroso. Aí é quando o médium começa a desenvolver em pulos, quando ele chega nesse estágio. Entendeu? Eu já sou testemunha disso. Entendeu? Depois que os médios começaram a aplicar isso seriamente e começaram a ver que isso realmente é uma ferramenta de grande importância. Muito bom, Luiz. Infelizmente nós temos que encerrar e queríamos te agradecer agora ao contrário. Nara, muito obrigado pela sua participação, por essas belíssimas informações. Aprendemos a concentrar? Vamos aprender agora, né? Dever de casa. Dever de casa, isso mesmo. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Prazer sempre meu, Edson. E eu quero agradecer ao público por sempre estar enviando mensagens para a gente nas nossas redes sociais, através do nosso e-mail, que é podcastbss@gmail.com. Eu sou o Edson Filho e até a próxima.